Aula 31. Falsos cognatos. Vou apresentar o que eu acho são as 5 palavras mais enganadoras em inglês. E, como sempre, alguns truques de aprendizagem. Primeiro, pretend, fingir, fazer de conta, não pretender. Imagina um adolescente que fala I pretend to study English. Ou seja, ele finge que estuda inglês, mas na verdade ele vai na casa do seu amigo. Actually, I go to my friend's house. Então, actually parece atualmente, mas na verdade significa na verdade. Actually. Actually, he goes to his friend's house. O verbo lose significa perder, não achar algo, como I always lose my key. They lost the match. Então, se você falar, por exemplo, ele perdeu o avião, he lost the plane, quer dizer que não conseguiu achar o avião. O correto é miss. He missed the plane. Mas por que ele perdeu o avião? Porque ficou distraído olhando para miss. Bobo, mas pode ajudar. Você costuma assistir filmes com legends? Legends, sabe? Como Rei Arthur ou Bumba Meu Boi. Na verdade, actually, você quer dizer subtitles, legendas. Sub, debaixo da imagem. Subtitles. E na minha casa, assistir com ou sem legenda pode dar briga. Podemos discutir sobre isso. Argue. Argue. Não discuss, o que significa conversar. Discutir um assunto com mais calma. Aula 32. Phrasal Verbs, parte 1. Mais 5 erros que já ouvi bastante. Look forward to doing, o que não tem tradução direta, mas quer dizer aguardar com prazer ou com empolgação. O importante é usar a forma ing no segundo verbo. We look forward to seeing you again. I look forward to hearing from you. Find out, descobrir, se informar, e find, achar ou encontrar. I'll find out what time it starts. I lost my key. I'll find it later. She found out that he was lying. Grow e grow up. Os dois têm a tradução de crescer, mas grow é apenas quando aumenta o tamanho de algo. My hair grows so quickly. He grows vegetables. Grow up tem mais o sentido de amadurecer, quase sempre para pessoas. My dad grew up in Canada. Grow up, for God's sake. Na hora de preencher um formulário, vai fill in ou fill out a form. Can you fill in this form, please? I already filled it out. Fill up, por outro lado, é o que você faz quando algo está vazio, especialmente o tanque de gasolina. We filled up before we left. Don't fill up the bag with all your beauty products. E não esqueça que qualquer pronome objeto, me, him, them, etc., sempre vem entre as duas partes do verbo. Wash the dishes and put them away. He got the job, but he turned it down. Aula 33. ênfase em palavras. Pelo menos uma vez que existe uma regra fixa de pronúncia em inglês. Eba! As combinações de dois substantivos para formar outro sempre têm a ênfase na primeira sílaba. Escute e repita em voz alta. Laptop, keyboard,
airbag, cheeseburger, supermarket, headache. Além disso, mais 10 palavras que muitas vezes são faladas com a ênfase errada. Email, menu, hotel, elevator, police, magazine, success, category, variety, politician. Aula 34. Obrigações e saúde. Para uma obrigação bem forte, compromissos e regras, usamos must, mas sem to. You must pay a fine of $200. You mustn't walk on the grass. The students must pass the exams. A falta de obrigação, porém, é o negativo de have to. Don't have to. In the UK, you don't have to vote. He doesn't have to come if he doesn't want to. Para as expressões menos fortes de conselhos, vale a pena conferir a pronúncia. Should, não should, should. You should make examples. We should get a cab. Ought to. Parece ought, mas é ought. Ou, com sotaque americano, ought. She ought to call back. You ought to see a doctor, you know. E a expressão you had better do, que fica cortada para you'd better, e depois para you better. You'd better go to bed. We better make more food. E uma família de saúde também engana muitas pessoas com sua pronúncia. Ache, como cake. Ache, stomachache. I ate the cake, got stomachache. Headache, backache, toothache. Aula 35. Palavras e sílabas sem ênfase. Este fenômeno afeta principalmente sua compreensão do inglês falado, pois as palavras sem ênfase mudam de pronúncia. Escute como as palavras em negrito ficam engolidas. A dog. A bottle of beer. An old towel for the beach. Did you have a good time? How do you take your coffee? I went to the store to get some milk. You can give me a lift from the airport. Em muitos casos, a parte sem ênfase pode causar erros de pronúncia, especialmente em palavras com sufixos. Repita em voz alta. Famous, jealous, serious, available, comfortable, terrible, responsible, payment, development. Aula 36. Descrevendo pessoas. Um erro bem previsível é a tradução de mal-educado. A mais usada é impolite, o contrário de polite. Ou se for grosso mesmo, rude. Não rude, rude. She's so impolite.
She never says please or thank you. Can't help you, madam. The hotel staff were so rude. Bem importante reforçar duas perguntas parecidas. A primeira que a gente já viu. What's he like? Como ele é? Que tipo de pessoa? E what does he look like? Como ele é fisicamente? What's Tokyo like? It's amazing, but it's really expensive. A propósito, a palavra handsome é quase sempre para homens. Beautiful é mais usada para falar de uma mulher. E cute é o equivalente de bonitinho. A palavra padrão que pode usar com homem, mulher, criança, cachorro é good looking. E algumas dicas para a pronúncia de descrições. Sociable, sociable. Lazy, Jay-Z isn't lazy. Reliable, reliable. Thin, não tin, thin. Overweight, overweight. A beard, a beer in the beard. Aula 37. O gerúndio e o infinitivo. Podemos dividir os erros comuns em três tipos. Primeiro, os com um gerúndio, o ing. A família de começar e terminar, por exemplo. I stopped smoking. Parei de fumar. Não, I stopped to smoke, o que significa parei para fumar. She finished studying at 6. We began looking for her. Did you start cleaning yet? E mais dois verbos, suggest e recommend. I suggested going to the park. The doctor recommended having surgery. Segundo, erros com infinitivo, como I want you to come. Não, I want that you come. I hope to see you soon. Não, I hope seeing you soon. I expect to be here later. Did you manage to get a job? I advise you to study these verbs. E finalmente, um grupo pequeno de verbos na forma básica, sem to. My parents made me study really hard. My parents didn't let me go out. You'd better check. I'd rather stay at home. Aula 38. Direções e geografia. Algumas direções mais perigosas. No lado direito ou esquerdo, em inglês, é apenas on the right e on the left. The bank is on the right. The station is on the left, opposite the library. E cuidado quando você vai reto, pois muitas vezes se fala go straight on, ou até carry on until. Mas se não sabe para onde vai, o que vai perguntar? Repita diversas vezes. How can I get to? How can I get to Times Square? Excuse me, how can I get to the mall? E uma curiosidade, bastante comum dizer go down, ir para baixo, descer, mesmo quando não há nenhuma descida. Go down the road for about 300 meters. Ou pode ter o sentido de no sul.
We can go down to London, or you can come up to Scotland. Se quiser aproveitar do truque de tornar um número em um adjetivo, não esqueça de tirar o S no final do número. A 20-minute drive, não a 20 minutes drive. A 10-year-old girl. An $18 million mansion. Aula 39. Expressões idiomáticas, parte 1. Tantas expressões, mas eu acho que existem 10 que são bem comuns no dia a dia, mas não muito conhecidas pela maioria dos meus alunos. Vamos lá! It doesn't matter. Não importa. Não é importante. Uma expressão fixa. It doesn't matter. Mas I don't mind. Não me importo. Muda de acordo com a pessoa. He doesn't mind. They don't mind. Feel like, ing. Está a fim de fazer. Vai bem. What do you feel like eating? I feel like Chinese food. I'm afraid. 2 sentidos. Tenho medo. I'm afraid of cockroaches. Ou, bem diferente, me desculpe, mas... Uma forma educada de introduzir algo negativo. I'm afraid it's fully booked. I'm afraid I have to cancel. It's not worth doing. Não vale a pena fazer. Quase igual ao português. It's worth waiting for. It's not worth paying extra. Can't be bothered. Não tem energia, não tem saco. Can you be bothered to wash the dishes? I can't be bothered to go to the kitchen. Can't afford. Não ter dinheiro suficiente. I can't afford a Ford. So I bought a Beetle, um Fusca. Be in a hurry. Está com pressa. A pity. A shame. Uma pena. The store is closed. That's a pity. I lost my ticket. What a shame. Às vezes, shame tem um sentido de vergonha, principalmente nas expressões shame on you e to have no shame. Aula 40. A voz passiva. O erro mais básico nessa categoria é usar for no lugar do by. The event was organized by the university. Our house will be rented by an agency. A forma continuous também cria problemas. Research is being carried out. The candidates were being interviewed. Lembre-se que a expressão need doing tem um sentido de precisa ser feito. My hair needs washing. All the doors needed painting. Have something done é outra que não tem tradução direta, usada para serviços que não consegue fazer sozinho, que precisa chamar um profissional, ou seja, mandar fazer. We're having the pool cleaned. I've never had my nails done. E finalmente, para dizer acredita-se ou pessoas pensam que, em inglês usa-se a voz passiva. It is believed that Kennedy was killed by the mafia. It is estimated that there are 600,000 illegal immigrants in Brazil. Not me.